Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos continuar meditando na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia ou leia juntamente comigo em Colossenses capítulo 1. Vamos ler do versículo 21 ao versículo 23. Amém? Então nós vamos ler versículo 21, 22 e 23 para a glória de Deus. Amém? Eu vou ler, eu peço que os irmãos acompanhem. Está escrito assim, irmãos: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos, e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém? Glórias a Deus. Podem se assentar, irmãos. A gente vem meditando nesse capítulo e temos visto na palavra do Senhor coisas tão grandiosas. O versículo 21 ele é semelhante ao versículo de número 13, porque no versículo de número 13 está escrito: ao qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Já falamos sobre isso. E no versículo 21, Paulo, ele vem dizendo praticamente a mesma coisa, mas só que de uma forma diferente. Ele vem dizendo: a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. No versículo número 13, é como se Paulo estivesse nos falando de uma forma teórica da obra que Deus realizou nas nossas vidas, nos tirando do império das trevas a qual nós pertencíamos e nos transportando para o seu reino de luz. No versículo de número 21, é como se fosse algo prático. É como se ele saísse da teoria e nos trouxesse para a prática, onde ele diz que houve um tempo em que nós éramos estranhos a Deus. Essa palavra estranho significa alienado, significa separado de Deus. Então Paulo está dizendo: em outro tempo, em tempos anteriores, nós vivíamos separados de Deus. E ele diz que não somente éramos separados, alienados de Deus, como também nós éramos inimigos no entendimento pelas obras más que realizávamos. Quando ele diz inimigo no entendimento, é porque nós pensávamos de forma diferente que hoje nós pensamos. Então, vamos lá, vamos tentar aqui de uma forma mais didática
entender isso. Então ele diz: em outro tempo, estávamos afastados de Deus. Estando afastado de Deus, a gente pensava de forma diferente. Se estamos afastados de Deus, então não pensamos como Deus pensa. Nosso pensamento é outro. E se pensamos de forma diferente, logo as nossas obras vão ser de acordo com o nosso pensamento. Ninguém faz algo sem primeiro ter passado pela sua cabeça, sem primeiro ter pensado nisso. Seja de uma forma, seja esse pensamento de uma maneira profunda, de uma maneira demorada, progressiva, ou seja de uma forma instantânea, rápida. Mas de alguma forma, antes de fazer, a gente pensou. E aí a gente então passa a praticar aquilo que pensamos. E praticando aquilo que pensamos, a gente então é inimigo de Deus. A gente se opõe a Deus. Então, Paulo está dizendo para os colossenses: vocês eram assim. Vocês eram dessa forma, separados de Deus, pensando coisas que não pertencem a Deus e praticando aquilo que é mal aos olhos de Deus. Ele está trazendo aos colossenses a memória aquilo que eles eram no passado. E por que Paulo faz isso? Porque Deus sempre usou dessa metodologia, dessa pedagogia, para ensinar o seu povo. Quando ele tira o seu povo lá do Egito, e que os leva até a terra prometida, Deus estabeleceu algumas comemorações, e essas comemorações tinham o objetivo de fazer com que o seu povo nunca esquecesse por onde eles passaram, quem eles eram. Porque quando a gente lembra quem a gente foi, e a gente traz isso para o presente, observando agora quem nós somos, a possibilidade da gente querer se desviar é muito pequena. É muito pequena. Uma das festas que o Senhor instituiu quando o povo entrou na terra prometida foi as festas das tendas, das cabanas. E que festa é essa, pastor? Uma vez por ano, durante uma semana, o seu povo, mesmo estando na terra prometida, e mesmo já tendo casas edificadas, casas formadas por pedras, tudo bonitinho, o Senhor dizia: durante uma semana vocês vão montar do lado de fora da casa tendas, e vocês vão passar a semana nessas tendas, a semana toda. Vocês não irão fazer uso
da casa de vocês, vocês vão fazer uso das tendas. E aí o Senhor explica, para que vocês nunca esqueçam quem vocês eram e quem vocês são hoje. Então, o Senhor sempre trabalhou com essa pedagogia, para fazer com que o povo nunca esquecessem quem eles eram e quem agora são. O Senhor, na sua lei, disse: vocês também não farão escravos. Por quê? Lembre-se que um dia vocês também foram escravos no Egito. E vocês sabem que ser escravo não é bom. O Senhor disse ao seu povo: vocês recebam muito bem os estrangeiros na terra de vocês. Sejam hospitaleiros. Por quê? Porque um dia vocês também foram peregrinos sobre esta terra. Um dia vocês também não tinham pátria, não tinham terra, não tinham nação. Então lembre-se de quem vocês eram e assim trate bem aos estrangeiros. Então a gente vê que Paulo, ele adota essa pedagogia aos colossenses, trazendo à memória quem eles eram. Fazendo com que eles não se esquecessem de suas origens, quem realmente eles eram. E com isso, e diante disso, a gente precisa trazer à memória quem nós éramos antes de estar em Cristo. Quem você era? Quem nós éramos? Como pensávamos? Como nos comportávamos antes de Jesus nos encontrar? Quais eram os sentimentos que permeavam o nosso coração? Quais eram os pensamentos que ocupavam a nossa mente e os nossos planos? Como a gente se comportava? Independente de qualquer coisa, independente de níveis entre um membro ou outro, uns mais, outros menos. No entanto, Paulo diz: todos eram estranhos a Deus. E aí ele continua, e ele diz, lá no final do versículo 21, agora contudo vos reconciliou. Então, quem exerceu esta obra maravilhosa de tirar a intriga entre nós e Deus, de desfazer essa obra? Quem realizou isso foi o Senhor Jesus. A iniciativa foi de Jesus. Lembre-se, você vivia afastado, os seus pensamentos eram ruins, as suas ações eram ruins, e diante desse quadro, diante dessa situação que nós
estávamos, nós não tínhamos como procurar a Deus e tentar apaziguar a situação. Por quê? Porque nós não queríamos a Deus. Mas quando Jesus nos encontrou, Ele realizou uma obra tão maravilhosa, que Ele derruba essa parede de inimizade entre nós e Deus, e nos reconcilia com o Senhor novamente. Ele acaba com essa separação. Então, irmãos, se tivesse dependido de mim ou de você, a gente nunca teria procurado a Deus. Mas devido ao amor que Ele tem por nós, o Senhor, entendendo que se dependesse de mim e de você, nós seríamos condenados, então Ele tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. Foi Ele quem iniciou, foi Ele que veio e disse: meu filho, preste atenção. Você está vivendo numa outra dimensão aí. Presta atenção, olhe a sua vida. Ele tirou de nós a venda que estava em nossos olhos. Assim como 2 escamas caíram dos olhos de Paulo, assim também aconteceu com a gente. Caíram as escamas dos nossos olhos, de maneira que a gente pode enxergar o caminho a qual nós estávamos trilhando. E agora, a gente podendo enxergar aquilo que antes nós não enxergávamos, nós caímos em desespero, porque a gente percebeu que a vida que a gente levava estava completamente errada. Quantos de vocês aqui, em algum momento, após a conversão, meditando na palavra, ou meditando ao ouvir um louvor, não pensou da seguinte forma: nossa, eu nunca havia entendido dessa forma, como que eu consegui ficar tanto tempo longe da igreja? Como que eu consegui viver tanto tempo longe de Deus? Pelo menos comigo isso aconteceu. Eu fui me converter com 18, 19 anos. E quando as escamas caíram dos meus olhos, eu falei, Senhor, mas por que só agora? Por que você não fez isso antes? Mas não num tom de murmuração, de reclamação, mas com um tom de alegria pelo Senhor ter me dado aquele presente. Sabe, é como alguém que te dá algo que você não esperava, e ao receber você fica, nossa, eu nem esperava por isso, né? Eu estou aqui realmente abismado e estou muito feliz. Podia ter me dado antes, não tem problema nenhum, né? Não teria problema nenhum se você tivesse me dado antes, né? A gente brinca dessa forma. Então, pelo menos eu pensei em algum momento desse jeito. Falei, como é que eu consegui viver até os 19 anos longe de Deus? Como é que eu vivi a adolescência longe de Cristo? Como? E por outro lado, eu penso, como Deus foi bom comigo? Porque com 19 anos, depois de aprontar tudo que eu aprontei, fazer tudo que eu fiz, o Senhor ainda me deu essa oportunidade, me fez enxergar como eu estava errado, como eu não merecia nada, como eu não era ninguém, como na realidade o que eu merecia era a morte. Então é isso que Paulo
tenta trazer aos Colossenses. E por que ele tenta trazer isso aos Colossenses? Devido a tantas tribulações que a igreja passava naquele momento. Devido a tantas coisas que aconteciam naquele momento. Heresias, perseguições. Então Paulo diz: lembre-se de quem vocês eram. Se lembre. Quer voltar? Volta. Mas sabendo que vocês, ao voltar, são como cães que voltam para lamber o próprio vômito. Então lembre-se. E aí qualquer crente espiritual, ao se deparar com isso, com certeza ele vai olhar e vai dizer: não, vale a pena continuar. Eu não quero voltar para lá. Eu não quero. Qualquer crente espiritual. Qualquer crente espiritual. No versículo 22, Paulo diz assim. No 21, no final do 21, ele diz que o Senhor reconciliou. E diz de que forma foi, qual foi o meio que o Senhor usou. Aí ele diz: no corpo da sua carne. Então, o instrumento usado para reconciliar o homem com Deus foi o corpo de Cristo. Ele fez isso no corpo. Por que Paulo enfatiza isso? Porque a heresia que invadiu a igreja de Colossenses era a heresia gnóstica. E como eu já disse em outras mensagens aqui, a heresia gnóstica afirmava que a matéria era ruim. A matéria era tão ruim que não era possível Deus ter criado essa matéria. De tão ruim que era. E se Deus não criou essa matéria por a matéria ser ruim, logo Jesus não veio em carne. Logo Jesus veio em espírito. Se Jesus veio em espírito, logo quem morreu na cruz não foi um homem, foi um espírito. E se foi um espírito que morreu na cruz, logo não tem redenção de pecados, todos nós estamos condenados. Então essa era a heresia que havia invadido a igreja de Colossenses. Então Paulo diz: olha, o Senhor nos reconciliou, houve o perdão dos pecados. Hoje nós estamos unidos em Cristo. E o meio a qual Cristo utilizou para realizar essa obra foi o seu próprio corpo, a sua própria carne. E de que forma ele usou para fazer isso? Aí ele diz, no corpo da sua carne, pela morte. Então não era só carne, tinha que ser uma carne morta. A carne precisava ter morrido, para mostrar para o povo, para mostrar para os gnósticos, que foi Deus quem criou essa matéria, que a matéria realmente, naquele momento estava ruim, não prestava porque estava contaminada pelo pecado, mas que essa matéria havia sido criada por ele, mas que ele restauraria essa matéria da maneira como ele criou lá no início. Então está dizendo, é ruim, mas assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou, assim também será com cada um de vocês. Paulo, em Coríntios, não me recordo agora a referência bíblica, ele disse, olha, Deus é para o corpo, e o corpo é para Deus.
ele diz: olha, esse corpo que você está, você deve cuidar muito bem dele, porque Deus vai requerer esse corpo. De maneira que quando você se casa, pela relação sexual, você se torna um com a outra pessoa. Você se torna um. Então, você não pode se prostituir, você não pode adulterar. Por quê? Porque se você se deitar com uma prostituta, você vai se tornar um corpo com ela. E aí eu pergunto a você: você vai fazer do teu corpo uma corrupção para Deus? E ele diz ainda mais, é claro que não nessa sequência, irmãos, mas estou falando conforme o entendimento agora. Ele diz da seguinte forma também: a respeito do corpo, ele diz: ora, o corpo de vocês é templo do Espírito Santo. O templo lá de Jerusalém acabou. O Senhor, ao invés de habitar lá, hoje Ele habita em você. Graças a Deus. Por acaso você vai pegar os membros do corpo de Cristo e vai prostituir? Está na Bíblia, em Coríntios. Você vai prostituir esse corpo? Paulo estava dizendo tudo isso para que o povo pudesse dar a devida importância ao seu corpo, à sua carne. Então perceba uma coisa: Paulo falou muito sobre o corpo, sobre o nosso corpo físico, falando sobre a prática da imoralidade. Ele até disse: qualquer um que pecar, peca contra Deus. Mas aquele que se prostitui, peca contra Deus e contra o seu próprio corpo. Contra o seu próprio corpo. Tanto que a relação sexual fora do casamento é pecado. Qualquer um que tenha relação sexual sem ser casado, peca contra Deus e peca contra o seu próprio corpo. Para Deus o corpo é tão importante, em que Ele criou a relação sexual para que fosse desfrutada dentro do âmbito do casamento. É por isso que o Senhor cerca por todos os lados o casamento, dizendo: se alguém se divorciar, que não seja por relação ilícita, que não seja por adultério, esse tal vai cometer adultério, se ele se divorciar e se agarrar com outra pessoa. E quem casar com a repudiada também comete adultério. Então olha o que Paulo está dizendo. Veja só, trazendo em memória, trazendo à mente do povo a importância do corpo, da gente cuidar do corpo. O porquê Deus criou tantas restrições alimentares naquela época, por conta do cuidado com o corpo.
De maneira que aquele discurso de o corpo é meu e com ele eu faço o que eu quiser. Cuidado. A história não é bem essa. A Bíblia não entende dessa forma. A Bíblia não nos dá margem para fazermos com o nosso corpo aquilo que a gente bem entender. Não dá margem para isso. O Senhor, quando faz o Espírito Santo habitar em nós, esse Espírito nos leva a cuidar do corpo. A cuidar do corpo. Preste atenção aqui. Preste atenção. O corpo é tão importante, e sempre foi tão importante, que quando Adão e Eva pecaram, qual foi a primeira percepção que eles tiveram? Que estavam nus. E quando eles tiveram essa percepção, o que aconteceu? Eles sentiram vergonha. Sentiram vergonha. Eles nunca haviam sentido vergonha, porque eles eram puros. Mas agora que a impureza se foi, a primeira percepção que eles tiveram foi que estavam nus, e vendo a nudez do outro, então sentiram vergonha. Automaticamente eles sentiram que eles não podiam andar nus. Foi a primeira percepção que eles tiveram. Não podemos andar nus. É vergonhoso. Foi Deus que falou para eles? Não. Foi Deus quem ordenou? Não. Não. Eles por si só perceberam que aquilo era vergonhoso. O que eles fizeram? Se cobriram com algumas folhas e pensaram, está resolvido. Quando Deus fala com eles, e que vocês já conhecem a história, Deus, na atitude que teve, ratificou o pensamento deles. Que pensamento? Sentir vergonha. E qual foi a atitude de Deus? Deus olhou para eles e, em outras palavras, disse: vocês estão nus. E isso é vergonhoso. E é tão vergonhoso que essas folhinhas que vocês colocaram aí não servem. Não serve. Vocês precisam cobrir um pouquinho mais esse corpo aí. Então o Senhor foi lá, matou um animal, pegou a pele do animal e fez para eles roupas, fez para eles aventais. E os cobriu e os vestiu. Sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. Então o Senhor cobriu o corpo deles. O Senhor podia muito bem falar, já colocaram as folhinhas, já perceberam que é vergonhoso, então está tudo certo. O Senhor falou, não. A gente precisa cobrir mais um pouco isso aí. Está dando para entender isso aqui, irmão? Está dando para entender isso aqui? De tamanha a importância que o corpo tem para Deus. Porque o Senhor,
Ele irá ressuscitar esse corpo. Ele irá transformar esse corpo num corpo glorioso. Teremos um corpo como o de Cristo, semelhante ao de Jesus, e estaremos sempre com o Senhor. Com isso, o que eu entendo é que é bom, é louvável que a gente cobrisse o nosso corpo. Seria bom que cada um de nós cobrisse o corpo. Se tem alguém que não cobre o corpo, é porque o estado de pecado dele é tão grande, ele está tão afundado num pensamento errado, ele está tão afastado de Deus, que ele não sente vergonha. Se você não sente vergonha, como que você vai se cobrir? Se você não sente vergonha, como vai se cobrir? E aí tem pessoas que andam nus e dizem, Jesus me salvou. Eu pergunto, como um pastor escreveu, eu pergunto a você, do que Jesus te salvou? E preste atenção, ninguém aqui está falando de usos e costumes, não. Usos e costume é uma coisa, doutrina é outra. Eu estou falando de doutrina. A doutrina nos diz que precisamos cobrir nosso corpo. Mas acho que eu já falei bastante a respeito do corpo, né? Falei tudo isso para que a gente possa compreender dentro desse texto a importância que Paulo dá para o corpo, para a carne, a fim de que a gente dê a mesma importância. E aí ele diz que foi pela morte da carne, e pela morte da carne, ele tinha um propósito. Qual o propósito? De nos reconciliar por meio da morte da sua carne. Qual é o propósito? Aí ele diz na parte B do versículo, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Paulo, ele está aqui usando uma linguagem, quando ele dá essas características, santo, irrepreensível e inculpável, ele vai buscar no Antigo Testamento essas características. Por quê, pastor? Como assim? Porque essas características eram as que Deus exigia do povo quando eles iam oferecer um sacrifício de animal. Então, o animal não podia ter mancha, não podia ter defeito. O animal precisava ser perfeito para ser oferecido a Deus como um sacrifício. E a obra que Cristo realizou no Calvário, quando ela é aplicada a mim e a você, essa obra nos torna santos, irrepreensíveis e inculpáveis diante de Deus, não pelas nossas próprias obras, mas pela obra que Ele realizou lá na cruz. Ele pega aquela obra e aplica a mim, aplica a você, aplica a todos nós, de maneira que a gente possa ser santo, irrepreensível e inculpável diante de Deus. Isso demonstra
mais uma vez, que o que Jesus vai apresentar diante de Deus é o nosso corpo. Aleluia. Não é a tua alma. Não é a tua alma, não é o teu espírito que será apresentado diante de Deus. Muito embora, neste momento, aqueles que partiram em Cristo já gozam de alegria e da presença do Senhor, mas no Espírito. Como assim, pastor? É o Espírito do crente que está lá. No dia da ressurreição dos homens, a Bíblia diz, o Senhor disse da seguinte forma: naquele dia, o mar dará conta do corpo, a terra, onde o corpo estiver, esse corpo vai ressuscitar. Mas o corpo foi cremado, o Senhor vai ressuscitar. O corpo morreu afogado, ninguém nunca encontrou, o mar vai dar conta. Mataram, enterraram, ninguém sabe onde enterrou, a terra vai dar conta. Quando o Senhor falar, quando o Senhor soar a trombeta, onde esse corpo estiver, ele vai ressuscitar e no alto vai novamente se juntar ao Espírito e permanecer com o Senhor para sempre. E aí, quando essa união ocorrer novamente, então esse corpo transformado será apresentado diante de Deus pela obra que Cristo realizou. E aí, no versículo 23, para a gente encerrar, não durma não, aguente mais um pouquinho aí, não durma não, pastor é chato mesmo, pastor não sabe pregar não, pastor não sabe fazer ninguém pular. Eu não aprendi esse negócio. Deus não me chamou para ser animador de plateia. Então segura aí um pouquinho. A hora da palavra não é a hora de pular. A hora de pular, se você quiser, com decência, é na hora que você está prestando um louvor a Deus. Na hora da palavra é para você ficar bem quietinho, olhando para cá e ouvindo tudo. Então preste bastante atenção aí que eu já estou terminando. Versículo 23 ele diz, depois de ter dito tudo isso, ele vem e diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Eu já falei isso aqui algumas vezes, vou falar outra vez. O importante não é como a gente começa, é como a gente termina. Tem no meu trabalho um colega que ele disse para mim que era da Igreja Batista, era professor de teologia, professor de escola bíblica, e depois ele se irritou com o pastor, com não sei quem lá, e já está há muitos anos afastado da igreja. E aí ele disse: mas enquanto eu estive lá eu fiz muita coisa, o Senhor sabe, então minhas obras estão lá. Mas o importante não é como começa, irmão. O importante é como termina. Você pode ter começado muito bem, mas se você não terminar melhor, não vai. O importante não é como começa, o importante é como termina. Tem gente que está 2, 3 anos na igreja, está aprendendo da palavra, de vez em quando dá uma escorregada aqui, dá uma escorregada ali. Aí o pastor vai fazer o quê? Vai matar o irmão? Não! Conversa com ele, ensina direitinho. Tenta mostrar que ele está errado. Ele se arrepende. Volta para o lugarzinho dele. Continua. Por quê? Porque o que importa não é como começa, é como termina. Às vezes a pessoa começa mal mesmo. Começa mal. Entendeu? Até ele entender tudo, até que aquela obra de santificação na vida dele
chegue a um nível maior, ele vai tropeçando, ele vai errando. Uma hora ele briga com um, outra hora ele xinga outro, outra hora ele esbraveja, sabe? Outra hora ele acaba indo para a porta do bar, enchendo a cara de cachaça. Eu estou dizendo que isso é certo? Não estou dizendo que isso é certo. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ter paciência com pessoas que erram, principalmente quando elas estão no começo da fé. Por quê? A gente tem esperança que essa pessoa vai melhorando. Porque o que importa não é como começa, é como você vai terminar. Olha o que Paulo está dizendo. Ele disse tudo isso. E ao final ele diz: se na verdade vocês permanecerdes firmes e inabaláveis na fé. Você pode viver 80 anos servindo a Deus. Mas se chegar um momento que você falar, não quero mais isso, acabou. Está tudo perdido. E o contrário também é verdade. Você pode ter 80 anos, tendo uma vida totalmente horrível diante de Deus. Mas se chegar um momento dos seus 80 anos, em que seus olhos são abertos e que você se arrependa e peça misericórdia para Deus, Deus irá te salvar. Você pertencerá a Cristo. Por quê? Porque o importante não é como começa, é como termina. Porque eu cantava, porque eu pregava. Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com o presente, com o futuro. Passou. Acabou. Do mesmo jeito que quando a gente faz um monte de bobagem lá atrás, e que a gente vem para o reino de Deus, o que ele disse? Tudo aquilo que você praticou, eu não vou me lembrar mais. Eu pego tudo e jogo no fundo do mar. E me esqueço. Acabou. De maneira que o que ficou para trás, ficou. Entende? Então, por que Paulo está dizendo isso para os Colossenses? Eu esqueci agora o nome do autor, me perdoem por isso, mas depois eu posso passar para vocês no grupo da igreja. É um autor de um livro extra-bíblico, escrito lá no primeiro século, segundo século, em que ele diz que nas proximidades da região dali de Colossenses, na época em que Paulo escreveu essa carta, fazia pouco tempo em que tinha ocorrido um terremoto naquele lugar. E quando o terremoto vem, o que acontece? Cai tudo. E a linguagem, essa linguagem que Paulo usa aqui, é a mesma linguagem que se usa para terremoto. Fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Então ele está dizendo, se vocês passarem por terremotos, e ainda assim vocês não se abalarem, vai dar certo. Vai dar certo. Se vocês, ainda que vocês vejam ao redor de vocês tudo ruim, mas vocês permanecerem firmes, como Raabe, vai dar certo. Então, o segredo é permanecer firme. Diz para o irmão, fala, irmão, fica firme. Fica firme que vai dar certo. Fica firme. Não se mova do seu lugar. Não se abale, porque vai dar certo.
toda vez que você pensar em ruir, pense também que Cristo está segurando a tua mão. Que Ele está com você, Ele está segurando a tua mão. Porque Paulo também escreveu: irmãos, o Senhor não nos dá prova maior do que a gente possa sustentar, do que a gente possa suportar. Então tudo que você está passando é porque Deus sabe que você suporta. Então quando você pensar em se abalar, pense: o Senhor está ao meu lado, o Senhor está comigo, eu não vou ceder. O qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Já é tudo isso. Misericórdia. Por isso vocês estão assim meio desfalecidos. Pastor, acaba com esse negócio, pastor. Acaba com esse negócio. Vou acabar. Lembre-se, eu passei mais de um mês sem pregar aqui na igreja. Mais de um mês. Agora vocês têm que aguentar. Agora tem que aguentar. Aguenta mais um pouquinho aí. Aguenta mais um pouquinho. Até nas festas que a gente vai para alguma festa aí, para alguém, de repente, vai prestigiar um parente que não é cristão, né? Vai lá só para marcar uma presença com a família, né? Para não se passar por chato. Chega lá na festa, você tem que ouvir coisas que você não quer ouvir. Você tem que ouvir todas aquelas baboseiras que eles põem para tocar. Ué, e as baboseiras que a gente ouve com esses pancadão aí, no meio da rua que ninguém dorme, e você passa a noite toda ouvindo aquelas músicas? Então, aguenta mais um minutinho aí. Paulo, eu queria falar muitas outras coisas aqui, irmão, mas eu não vou falar para não fazer vocês dormirem. Mas enfim, Paulo disse: o evangelho que foi pregado a toda criatura. E quando ele diz toda criatura, ele não está sendo literal. Ele está usando aqui uma hipérbole, tá? É um exagero de linguagem. E o que ele estava dizendo é que já foi pregado em todas as nações, e não para cada pessoa individualmente. E aí ele conclui dizendo: a qual o Senhor me fez ministro. Esse ministro não tem a ideia de alguém ilustre, de alguém, não é o ministro do STF, não, aqui não. Não sabe, alguém que assumiu algum ministério lá no Congresso Nacional. Não é esse tipo de ministro, não. O ministro que ele está dizendo aqui, a palavra usada no grego aqui é diakonos, que traduzido é servo. Então ele diz: o qual Deus me chamou para ser servo. Então o cristão, ele é chamado para servir, e não para ser servido do evangelho. O cristão é chamado para servir o evangelho, e não para ser servido do evangelho. Amém?